bem-vindos a mais um podcast Além do Ensaio. Hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio, reunidos para falar um pouco do que mais interessa e movimenta o mundo corporativo, ou seja, carreiras. E para esse grande dia, essa grande conversa, nós recebemos aqui dois grandes nomes que entendem de estratégia e de desenvolvimento profissional. Nós temos aqui o Luciano Santos. Ele é palestrante, mentor de carreiras e autor do best-seller Seja Egoísta com a Sua Carreira, com experiência executiva em grandes empresas como Google e Facebook. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ju. Um prazer estar aqui. Igualmente. E também aqui hoje conosco, nós temos a Ju Santoro, minha querida companheira de pesquisa clínica. A Ju, ela é palestrante, consultora, mentora de carreira, com 25 anos de experiência na área da pesquisa clínica, experiências em empresas como Bristol, PPD e em Trials. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju, obrigada pelo convite, um prazer estar do lado de um autor de um livro que eu não canso de recomendar para os meus mentorados. Então, hoje é o fechamento do ano perfeito. Não, eu também achei. A gente está aqui se segurando para não tietar muito. Não é? Vamos fingir a normalidade. Vamos, tá tudo bem. E compartilhar aqui o grande conteúdo. Acho que é muito legal, assim, para mim é um grande prazer. São assim, grandes referências, são pessoas que eu sigo no LinkedIn e tenho assim, o maior prazer de estar aqui hoje. É uma grande experiência a gente poder trazer então um pouco dos principais pontos e compartilhar o que a gente pode trazer de novidades, de dicas, de insights para todos que estão nos assistindo então. Então hoje eu separei, acho que nada mais interessante da gente começar já com um grande tabu do RH, que eu acho que é o tempo de casa, né? Essa permanência na empresa. Até achei muito interessante, o Luciano fala num trecho do livro sobre isso, e para mim é um grande tabu. Eu vivi essa experiência de ter mais vivido em várias empresas, com um tempo menor de casa, do que propriamente como amigos que a gente tem visto, né, de 15, 10 anos numa única empresa. Então, acho que vocês aqui é super interessante para falar sobre essa temática. Então, assim, como que o próprio... no currículo, por exemplo, como que isso pode ser visto? Quando aquela pessoa, aquele profissional, ele tem um tempo menor de carreira, né, naquelas empresas, então ele fez aquele pula-pula, né, o famoso pula-pula, como o Luciano falou. Então, ele pode ser visto, de certa forma, como o cara tem mais experiência, talvez mais flexibilidade, ou, de certa forma, às vezes o RH pode trazer como um certo empecilho e trazendo para um lado mais indicativo de instabilidade. Gostaria de saber de vocês dois, então, como que a gente pode ajudar para quem está assistindo, justificar e dicas em relação a quem tem esse tipo de perfil, esse tipo de trajetória profissional. Pode começar, Luciano. Quer que eu comece? Primeiro, Ju, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer sempre falar desse tema tão importante, tão pouco falado. Que eu acho que causa ainda mais dor nas pessoas. A minha reflexão sobre isso, né? Tempo de casa. Eu acho que eu já devo ter recebido essa pergunta umas 500 vezes, nas redes sociais principalmente. Luciano, mas ficar muito tempo faz mal, não faz mal? Outro dia... Eu tive um caso muito interessante de uma leitora que ela chegou para mim e falou: poxa, Luciano, eu te sigo, li seu livro, né? Eu sou super ambiciosa de uma perspectiva positiva, e eu estava alguns anos numa empresa e eu mudei porque eu queria crescer, e eu cheguei na empresa, não era nada do que eu esperava. Tudo burocrático, zero autonomia, meu líder não é inspirador, não é um pensamento muito atrasado, nada do que eu estou procurando para minha carreira. Inclusive, surgiu uma outra oportunidade fruto daquela busca que eu tinha feito lá atrás, só que eu acho que não vou aceitar porque eu não quero, e ela usou um termo bem dos nossos tios, assim, dos nossos pais, não quero sujar o meu currículo. Exatamente. Sujar o meu currículo. E eu achei isso absolutamente interessante, porque existe ainda essa dor e essa dúvida. Eu falo que a maneira que eu gosto de olhar para isso é a seguinte: tempo de casa, para mim, ele não é muito relevante, né? Ele vai se tornar relevante dependendo do que a gente vai fazer, né? O primeiro, vamos quebrar. Poxa, você não ficar muito tempo numa empresa, é bom, é ruim, é uma vantagem? Quando a gente olha para a tendência, para o que está acontecendo no mercado, você pega, por exemplo, a indústria que eu vi, tecnologia, né? Os tempos só diminuem. Tem um ranking para isso. Da última vez que eu olhei, é o tempo médio de permanência das pessoas nas grandes empresas de tecnologia, 1 ano e 8 meses.
Tá vendo? Google, Meta, Apple, Uber, grandes empresas de tecnologia. Então, poxa, ficar muito tempo é regra de sucesso? Não é. Não Tá na minha é média, então, fiquei para feliz. algumas indústrias e vem aumentando, assim, está se inspirando para outras também. Eu vejo que está diminuindo em outras indústrias também. Então, ficar muito tempo é regra de sucesso? Não, não é. Ah, então Ótimo. ficar muito tempo é problema? Não. E depende ao mesmo tempo. Por que depende? Tá? Outro dia eu peguei um leitor, um caso bem diferente, que chegou para mim e falou: poxa, Luciano, eu estou há 11 anos na mesma empresa. Eu falei: ah, legal. Isso é um problema? Eu falei: depende, me conta um pouco. Ele falou: não, eu estou há 11 anos no mesmo cargo. Eu estou há 11 anos na mesma cadeira. Eu estou há 11 anos fazendo a mesma coisa. Eu estou há 11 anos num time que eram 12 pessoas e agora são 3 compras. Está sendo brutalmente automatizada pela inteligência artificial. Eu falei: isso sim é um grande risco. Então, para mim, não é um problema você ficar 10, 15 anos na empresa. É um grande problema se você repete 15 anos iguais na mesma empresa, 11 anos iguais na mesma empresa. Se você tem experiências diferentes, passou por cargos diferentes, fez coisas diferentes, projetos diferentes, tudo bem. Você consegue depois transmitir isso no seu currículo numa entrevista. Ficar preso no tempo, fazendo a mesma coisa por uma década, o mundo de hoje já não aceita mais isso. Não, acho excelente. Ótimo. Eu acho que o que a gente tem que complementar para a pesquisa clínica, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece bem, que são os monitores de pesquisa. Se um monitor de pesquisa passou 3 anos em um único projeto de vacina, e eu estou comparando esse mesmo monitor com um outro que entrou ao mesmo tempo, mas trabalhou em 3 áreas terapêuticas e passou por... desde a seleção do centro até a visita de close-out. Então, um só ficou fazendo monitoria de vacina e o outro cuidou de 3 áreas terapêuticas e fez da seleção até a close-out. O tempo é o mesmo, mas a quantidade de informações e de aprendizados que eles tiveram é completamente diferente. E eu acho que essa tendência, né, da diminuição do tempo, eu participei de um congresso americano sobre recursos humanos há 2 anos atrás, e justamente uma das palestras era essa tendência da diminuição dos tempos e que a gente tem que estar preparado para isso. Então, os nossos pais ficaram 30 anos no mesmo lugar. Exatamente. E eram bem reconhecidos por isso. A gente já veio de uma geração aí dos seus 10, 15 anos, como você comentou. Eu cheguei a ficar 16 anos em uma mesma empresa, em cargos diferentes, mudanças e tudo mais. No momento em que essa empresa foi comprada por outra, eu já não me identificava mais com aquele ambiente. Bom, então está na hora de fazer essa movimentação. O meu emprego seguinte foram 8 meses. Não tem uma relação causal, né, propriamente dita no pouco tempo ou no muito tempo. Então, eu acho que o importante é isso, de que a tendência é diminuir, de que cada caso tem que ser tratado como um caso, né? De que a gente tem que entender que às vezes zona de conforto é bem gostosinho, eu costumo falar isso, de que às vezes você está com outro foco na sua vida que não é necessariamente a carreira, está com um filho pequeno, acabou de construir uma dívida ali, né? E aí precisa ficar quietinho no canto que está. Tudo bem. No momento em que a sua carreira voltou a ser o seu foco, bom, aí não dá para aceitar ficar 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que a tendência é mudar. Se nossos pais ficaram 30 anos, a gente ficou 10, 15, vai diminuir e tá tudo bem. E eu não gosto dessa ideia também que o pessoal começou a vir de que, não, isso é coisa da geração Z, de que eles são mimizentos, e aí eles ficam mudando de emprego para emprego. Não, gente, tá tudo bem. Quer mudar? Tem uma razão para mudar? Muda. Isso não vai sujar mais o teu currículo como os nossos antigos achavam que era uma possibilidade, né? Não, eu fiz questão de colocar esse ponto, que para mim é justamente pela minha trajetória, e a gente percebe muito as pessoas tendo um pouco de receio justamente Sim. na hora de apresentarem a história, né, sua trajetória profissional, e talvez justamente falar, puxa, pode ser um empecilho muito grande se eu tenho esse tipo de perfil, né? Que o meu caso foi isso, mas às vezes justamente você acaba, não dentro da própria empresa, buscando e fazendo, né, assumindo novas responsabilidades, igual novas empresas, desafios e perfil de empresa que também às vezes muda, né? Você sai de uma prestadora de serviço, que é muito comum na nossa área, mas às vezes também você vai para uma indústria farmacêutica, você vai para outros setores que são muito mais interessantes, então justifica o interesse de cada um e essa movimentação. E falando agora também sobre essas novas tendências que a gente tem,
E, lógico, nos últimos anos vem mudando muita coisa, por isso que é um assunto super quente, super interessante para a gente falar. E eu acho que a pandemia marcou todo mundo, obviamente, pela grande questão que impactou todo o cenário mundial, pela pandemia, pelos pacientes, pelas vacinas, desenvolvimento no cenário geral. Mas em relação, acho que a carreira, ela trouxe mudanças valiosas, eu posso dizer assim, porque as pessoas, obviamente, adotaram modelo que antes não era tão comum, ou a gente via nessas grandes empresas, né, mais flexíveis, mais modernas, como o trabalho híbrido, muitas vezes trabalho remoto. E desde então, o Senado, assim, do mundo corporativo, ele vem moldando, buscando sempre, como eu li até recentemente numa matéria do Valor Econômico, e ele falou que as pessoas estão buscando qualidade de vida e flexibilidade. Então, são fatores que você vê, vão mudando ao longo do tempo. Então, as pessoas hoje estão valorizando outras coisas, além do propriamente salário, entre outros tópicos. Então, eu queria, assim, que a gente trouxesse, acho que é super interessante a gente falar sobre isso, e como que pode se dar, né? A gente sabe que muitas empresas estão voltando naquele regime 100% presencial. Isso tem incomodado muita gente, né? E muitos ainda estão tentando aquele híbrido, mas é um híbrido fixo. Também causa um desconforto, né? Muitas pessoas se adequam e está tudo bem. Como que está esse cenário? Como vocês veem isso? E tendências? O que a gente pode falar sobre esse grande, né, assunto que está aí rondando o mundo corporativo? Vou começar dizendo que, para mim, um dos grandes dramas nessa história é o chefe que quer controlar. Eu gerenciei pessoas por muito tempo, e uma das frases que eu mais gostava de usar com eles quando a conversa era essa, eu tenho certeza que eu estou lidando com adultos. A partir desse momento, nós vamos aqui fazer os nossos acordos. Então, eu cheguei a ter liderados que moravam fora do estado de São Paulo muito tempo antes da pandemia, e num tempo em que as empresas tinham um certo receio de mas como é que você vai fazer o controle do que está acontecendo com essa pessoa? Mas a gente tem ferramentas, indicadores, maneiras de verificar a performance desse funcionário, que não seja eu estando com ele dentro do escritório o tempo inteiro e sem que eu precise colocar um alerta no meu MSN ali, ou seja lá o que for, para saber quando a pessoa está online ou não está. Então, se você vai trabalhar, e essa sempre foi uma conversa que eu tive com as pessoas, se você vai trabalhar de domingo às 3 horas da manhã, ou se você vai fazer a sua rotina normal, desde que você me entregue exatamente aquilo que precisa ser entregue, no prazo em que precisa ser entregue, eu não tenho dificuldade de lidar com isso. Mas eu fui vendo a quantidade de pessoas que têm dificuldade de lidar e o quanto que tem também uma questão de cultura, né? De cultura empresarial, de cultura dessa valorização de estarem todos dentro de um mesmo ambiente. Então, vou dar um exemplo de novo da nossa área. Nós temos CROs hoje em dia que estão aí nos seus 1.000 funcionários. E aí essa empresa tem um escritório que comporta 80 pessoas. Bom, mesmo que você tenha ali uma ferramenta para você fazer o booking do espaço que você vai ocupar e que você tenha a obrigatoriedade de estar ali 1, 2 vezes na semana, a matemática não fecha. Então vamos marcar a reunião de equipe para que daí as pessoas estejam todas juntas. É outra história. Não, mas se você for uma pessoa júnior, você tem que estar no escritório. Se você é mais sênior, você não precisa. Mas aí o júnior está no escritório falando com quem? Com todo mundo júnior e o outro o sênior está online. Quer dizer, eu acho que tem um monte de discrepâncias aí que, se a gente efetivamente colocasse no papel e pensasse nos impactos e pensasse mais na pessoa em si e tratasse os funcionários como, de fato, adultos responsáveis que todos são, bom, ficaria um pouco mais simples. Então, eu acho que a gente tem muitas maneiras de organizar isso sem que precise ser um controle presencial. Eu trabalhei em empresa que tinha controle de ponto de ter, coitada, uma secretária que ficava na entrada da empresa tomando nota do horário que você saía para almoçar e o horário que você voltava do almoço.
Desnecessário. Poxa vida. E depois essa lista ia parar na mão de um profissional de RH que fazia ali uma conta. Olha, essa pessoa por 2 dias na semana ficou 15 minutos a mais no almoço. Isso quer dizer efetivamente que essa pessoa está produzindo menos ou está entregando menos? Ou é só uma chatice sua e uma falsa ilusão de que você, controlando o tempo dela, você está produzindo mais? Para mim, é muito mais um tanto de vaidade dos líderes e um tanto de necessidade de controle, mas vai ter que mexer aí nessa questão da cultura, né? Luciano. Bom ponto, Ju, bom ponto. Eu falo que se a gente olhar para essa coisa toda, assim, parece até uma insanidade. É o que a gente está vendo acontecer agora. Outro dia fiz até uma postagem brincando no LinkedIn, eu falei assim, eu não tenho problema nenhum com uma empresa querer que as pessoas voltem para o trabalho, mas ela teria que ter pelo menos um argumento para isso. Se alguém tiver algum argumento, eu estou super aberto a escutar. Até agora, ninguém me mostrou um estudo, um dado, um argumento que fale, olha, se eu coloco as pessoas de volta no trabalho, eu tenho 15% de aumento em produtividade. Se eu coloco as pessoas de volta no trabalho, eu vou ter 10% mais colaboração, 5% mais inovação. Não tem. Você pode procurar. Tem uma coisinha ou outra ali, que é um dado, né, um pequeno estudo sobre compartilhamento, colaboração, que sim, tem certa vantagem em tal. A gente não pode também, né, fechar isso completamente. Tem sim suas vantagens no presencial, mas quando a gente olha isso de maneira agregada, é uma insanidade. Não tem. Não existe argumentos. E às vezes a gente superestima, né, o quanto essas empresas realmente utilizam dados ou estão preparadas para tomar decisões desse tipo. A gente esquece que tem ali toda uma camada de liderança, né? E quando a gente coloca a lupa nessa camada de liderança, é um extrato do mundo corporativo absolutamente despreparado. Absolutamente despreparado. Isso não sou só eu falando, não. Isso é quando você pega... Isso saiu se eu não me engano, foi um desses institutos de pesquisas fizeram a pesquisa sobre os gestores, depois que eles sentam em cadeiras para gerenciar pessoas, eles são treinados, daí o número o número da Gallup foi só 48 e no meu livro eu trago de 43, que eu mesmo fiz, né? Então é muito parecido. Então você tem ali toda uma camada de líderes despreparados, né? Líderes que não foram treinados para gerenciar pessoas, em todos os tipos de perspectivas e skills que a gente olhar, então eles não são preparados. E quando eles não estão preparados, para onde eles gravitam? Porque eles já conhecem. Comando e controle é um deles. Então, poxa, eu preciso ter as pessoas aqui perto de mim, assim, ao ponto de ser uma coisa absolutamente enlouquecedora, né? Um gerente me procurou uma vez, esse caso é muito engraçado, falou, você não vai acreditar, eu trabalho numa multinacional. E o nosso diretor, ele soltou aqui uma diretriz que os estagiários não podem bater o ponto de jeito nenhum depois do horário. Um estagiário meu estava preso com um cliente numa emergência e ele bateu o ponto 3 minutos depois. E ele quer que eu dê uma advertência, o RH quer que eu dê uma advertência e eu me recuso. E sabe o que aconteceu? Eu tomei uma advertência junto com o estagiário. Então, olha só, né, até onde chega. Então, você tem ali líderes em posições muito seniores, um diretor, que criam essas regras de comando e controle que são absolutamente insanas, que elas não fazem o menor sentido. Elas têm um efeito contrário, elas desmotivam, elas acabam com a colaboração. Imagina aquele estagiário numa outra situação, que esse cliente que se ferre, eu vou ali bater meu ponto e não é mais problema meu, porque senão eu vou ser advertido. Então, eu vou dar a volta toda, né? Eu concordo com o que você falou hoje, mas eu vou dar a volta toda. Né? Eu olho para isso tudo e falo, cara, que insanidade. A gente está tomando grandes decisões, lógico que tem forças que a gente não entende, tem sim prós em ter as pessoas dentro do mundo corporativo, no presencial, parcialmente, mas quando a gente olha no agregado, as decisões são muito mais emocionais e por falta de preparação, na minha opinião, do que qualquer outra coisa. Eu estou totalmente aberto a escutar uma opinião divergente, contanto que você me mostre os dados. E eu achei muito interessante. Já vou puxar o gancho para uma pergunta direcionada para você, que já peguei no meio uma super interessante. Você fala no seu livro, num tema, justamente está falando do líder, que às vezes ele está despreparado e até vou um pouquinho do que a Ju falou. Eu passei muito em questão de você ver líderes que gostam de fazer aquele microgerenciamento e isso é difícil na prática para o próprio funcionário em si. Mas eu também consegui, depois de 20 e tantos anos em grandes indústrias farmacêuticas, CROs, e eu consegui ter um relato assim da minha vida profissional recente, que eu tive uma gestora incrível. Então, assim, acho que há esperança de você ver pessoas que estão aí no mercado, os jovens, assim, tinha minha idade, e ela
desenvolveu um trabalho incrível com uma equipe super grande, uma baita multinacional, acho, fazendo um trabalho incrível. Então, acho que dá para a gente sentir, mas ainda existem em grandes líderes, grandes cargos, esse microgerenciamento. E aí eu vou puxar esse ponto que você falou. Eu até vou mudar essa minha terceira pergunta que vai fazer direcionada. Você fala no livro sobre essa questão do líder. Como que você vê isso? Então, o quanto que depende dele próprio buscar esse autodesenvolvimento, tá aí com cursos, atualizações, para ele ter esse próprio desenvolvimento adequado, desempenhar bem como esperam, e também o quanto na verdade, a responsabilidade ou até uma parceria, né, interessante da própria empresa em treinar adequadamente esses líderes, porque a gente vê que as pessoas contratam essas pessoas e tá lá, joga. Você vem, Luciano, gerente, tá aí 15 pessoas no seu time, e tudo bem. Ele com a bagagem dele, lógico, ele vai ter o papel dele, ele está ali por uma boa razão. Mas eu queria que você comentasse isso, que eu achei super interessante, já puxando esse gancho. Super, Ju. Vou começar, depois você já complementa. Acho que a primeira coisa que eu penso do seu textinho, né, da sua reflexão, Ju, a gente precisa ter um pouquinho de empatia para esses líderes também. Né? Eu vou dizer por que a gente precisa ter um pouquinho de empatia. Todo começo de ano eu analiso os relatórios sobre o futuro do trabalho, no estado do trabalho, e a Gallup tem um muito legal chamado Estado do Trabalho, que ele olha engajamento, satisfação, um monte de coisa. E um dos pontos que me chamou a atenção é que a categoria profissional que mais ficou insatisfeita, que mais sofreu, que mais está com pressão, é o tal do middle manager, né? Que é o gerente, que é o líder ali, que tem, né, provavelmente um executivo acima dele e um time abaixo dele. E ele está literalmente ensanduichado, né? Porque tem tudo que está acontecendo no mundo, né? Vai para o home office, agora volta para o escritório, IA vai comer os nossos crachá. Tudo que está acontecendo, aí você tem ali as expectativas da alta liderança, meta, pressão, temos que crescer, e as expectativas dos times, eu quero me desenvolver, eu quero ser promovido, e esse líder ali no meio. Boa. É muito difícil. Então a gente precisa ter empatia, é uma posição muito difícil. E aí você junta com isso pouco apetite das empresas em ir lá e ajudar esse gestor na sua formação. Né? De novo, a gente volta para aquele número. Né? Ali menos da metade dos gestores tiveram ali à sua disposição algum tipo de treinamento para gerenciar pessoas. Estou nem falando de estratégia, bater meta, para gerenciar pessoas. Então, olha só que deficiência. Além de eu ter tudo isso acontecendo, eu tenho poucas ferramentas para lidar com isso. Então, ele está dentro de um ecossistema ali que é uma pressão danada. Então, eu tenho muita empatia por esses gestores. Certo. Mas, mesmo com toda essa empatia, eu sou da linha que acredita que liderança, ela parte de uma escolha e ela é uma grande responsabilidade. E a partir do momento em que eu decido aceitar ou seguir uma linha de liderança, eu preciso sim ir atrás de conhecimento. Ótimo, bom ponto. Eu preciso sim ir atrás de conhecimento. Cenário ideal, a empresa vai trazer um consultor, vai pagar um treinamento, vai ter um treinamento ali dentro de casa, vai me ajudar com isso, mas na ausência disso, o gestor ele precisa ir atrás de conhecimento. Não só porque isso é importante para ele, mas porque isso vai ajudar, inclusive, a tirar um pouco dessa pressão toda. Eu falo muito sobre... Exatamente. Todo mundo ganha. Eu falo muito sobre o líder mentor. O que é o líder mentor? O líder mentor, bem resumidamente, é um líder que ele é bem preparado em habilidades básicas, né? Sabe dar feedback estruturado, sabe comunicar, sabe escutar, tem um olhar diverso, né? Consegue fazer o time trabalhar ali em conjunto, cria conexões, é um líder bem preparado. Quando você olha nessas características, feedback, comunicação, todas elas ajudam a chegar no objetivo principal. Melhora a produtividade, melhora o engajamento, melhora a satisfação, que melhora todo o resto. Então, você ser um gestor melhor preparado não é só ser um gestor bonzinho, um gestor humanizado, né, que dilaceraram essa palavra, né, humanizado. Mas não, um gestor bem preparado e sabendo que, se ele for sim mais humanizado, ter essas ferramentas mais afiadas, ele vai conseguir impactar o principal, que é atingir aquele objetivo. Então, é uma co-responsabilidade, mas na ausência da empresa, o gestor é sim responsável em trazer esse conhecimento. Acho que tem esse papel, né? Tem que ter uma atitude ali que parta dele também, né? Total. E eu acho que tem uma dor da nossa área, que é o crescimento das pessoas que são tecnicamente muito boas e não necessariamente bons gestores. Então, você ganha uma promoção para uma posição de coordenação ou gerência sem que você nunca tenha lidado com pessoas ou que você goste disso. Isso eu canso de falar também, de
Saiba quando você está num processo seletivo ou quando te fizeram a proposta de uma promoção, se cabe dentro do teu escopo a responsabilidade sobre outros. E se você está, ponto 1, preparado para isso, e ponto 2, se você quer também essa responsabilidade. Porque uma coisa que acontece muito na nossa área, Luciano, é uma dificuldade de entender plano de carreira, que a carreira ela é em Y, mas ela não é necessariamente em Y. Então, o que é uma carreira em Y? Você cresce até uma senioridade e você, idealmente, tomaria uma decisão entre um braço de gestão e um braço de especialização. E o que acaba acontecendo é um mix de tudo isso. Tem os dois. Então, você gerencia projetos e pessoas ao mesmo tempo. É muito e aí comum. você acaba servindo a 2 senhores, né? É essa panela de pressão com esse adicional de, mas eu nem queria cuidar de gente, eu não quero desenvolver ninguém, então por que me deram essa função? Mas se não for assim, você não tem a possibilidade do crescimento. Então, o desenho dos planos de carreira, né, e desses crescimentos, ele também precisa ser revisto para poder abarcar essa possibilidade. Aí eu acho que cabe um pouco a responsabilidade da empresa. Eu sou super da teoria de que a responsabilidade é do profissional, você tem que ser o protagonista da sua história, mas a empresa podia ajudar um pouquinho, né, Luciano? Um pouquinho não, um pocão. Um pocão, mas sempre, né, Ju, lembrando que na ausência do responsável da empresa, quem é o responsável? Nossa. Fica lá. Não tem opção, porque quem vai sofrer as consequências daquilo? É isso. É verdade. Tem pra onde correr, não dá. E até para o próprio desempenho. Então, fica a dica, isso é super importante. E já vou puxar um gancho também específico, vamos mudar aqui, porque é super legal. Como a gente já está falando, né, da área da pesquisa clínica, porque de fato, então eles requerem muito essa questão. A gente tem um desempenho muito técnico, porque a área da pesquisa clínica ela é extremamente técnica. Eu sempre trabalhei com assuntos regulatórios, eu falo, sou advogada da pesquisa clínica, e já calhou de você ter que gerenciar pessoas, você fala, são mundos diferentes, só que eles querem que você coloque tudo na mesma panela, e lá um líder, você fala, o que eu vou fazer? Requer habilidades distintas, e você tem que fazer equilibrar os pratos, e como fala, trocar o pneu com o carro andando. Sim. Então, eu acho que existe uma preparação. Eu acho que eu nunca tinha pensado muito dessa visão, assim, o quão mais importante eu mesmo fazer essa autorreflexão e falar, será que eu estou disposto? Senão, às vezes, é mais fácil eu falar, olha, eu quero muito esse trabalho, mas às vezes eu deixo muito claro. Gerenciar pessoas talvez não seja o meu perfil, né? Eu acho que valeu super, é interessante a gente também trazer esse outro olhar, né? O papel da empresa, mas como você mesmo fazer essa autorreflexão. E falando especificamente da nossa indústria farmacêutica e academia, né? Sou eu aqui o exemplo vivo, né? Faço o caminho contrário, eu gosto das coisas, né? Vou contra o fluxo. Mas muito o que acontece é isso. Existe um deslumbre, e lógico, empresas como Google, Facebook, elas brilham os olhos, e a gente tem isso nas grandes indústrias farmacêuticas, Johnson, etc. Posso citar várias, que eu sempre tive aí grandes metas profissionais e super legais, fazem sentido? Fazem. Mas até onde, assim, a gente sabe que quem está lá na academia, né, e hoje eu sou aí aluna de um doutorado e fiz um caminho já no final dos meus quase 20 e tantos anos da pesquisa clínica, parti para um mestrado, para um doutorado, né? E muitas dessas pessoas que estão na academia estão super preparadas, estudam anos, já saem às vezes da própria graduação, vai para o mestrado, engata um doutorado, tem uma expertise diferente, um olhar diferente e quer ir para a indústria farmacêutica. Por quê? N razões, né? A gente sabe disso. Pode ser salário, pode ser o atrativo da estabilidade, um pouco de tudo que a gente já tem até pincelado nas nossas conversas. E isso é interessante. Então, eu queria que você falasse um pouco quais essas dicas, além desse requisito técnico, e a gente acha que, e para mim pesa muito essa questão do quem indica, né, o tal do, a gente brinca do QI, é peça-chave, né? Quais outros valores, assim, de dicas que você poderia dar, assim, para quem busca fazer essa transição? E mesmo assim, você está super convidado, porque é uma coisa super interessante da gente falar um pouco, né, até do próprio network, que pode, talvez, ajudar a gente galgar vagas em lugares que são mais concorridos, mais desejados. Sim.
Eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a me aventurar nesse mundo da construção das carreiras é que tem dois pontos iniciais aí que são, de fato, o autoconhecimento e o conhecimento do mercado, que é justamente isso que a gente está dizendo de você pode ter uma bagagem técnica muito interessante, você pode ter a vontade de entrar naquele mercado e está tudo certo quanto a isso, mas você sabe o que faz aquela função? Você sabe exatamente o que você vai fazer quando você estiver sentado naquela cadeira? Ou você só tem uma ideia do que pode ser? E nesse sentido, você se vê fazendo isso ou você só imagina que pudesse ser bacana? Então, uma coisa que sempre eu falo para todo mundo que está querendo fazer a transição é: faz busca no LinkedIn das vagas e vai ler exatamente ali qual é o requerimento da posição e quais vão ser as tarefas que vão ser executadas e vê se você se sente confortável e se você tem capacitação para fazer aquilo. Então, acontece às vezes a pessoa procurar e falar: mas você acha que eu deveria fazer um mestrado ou deveria fazer um doutorado? Bom, não sei, você fez busca sobre essas vagas? A grande maioria das vagas pelas quais você se interessou pede efetivamente que você tenha um mestrado e um doutorado? Sim. Bom, então nesse caso talvez você tenha que fazer um mestrado ou um doutorado, porque do contrário vai ficar difícil você disputar com os outros concorrentes. Não, isso não aparece. Bom, então não necessariamente você precisa dessa formação. Então você precisa encaixar todas essas pecinhas, né? E elas têm que montar uma peça principal interessante. Óbvio que tanto num currículo quanto num processo seletivo, você vai ter que traduzir as suas experiências atuais e pregressas para aquilo que você vai desempenhar também. E que isso vai estar muito mais relacionado com habilidades comportamentais mais do que da questão técnica. Então, de nada adianta esse profissional chegar numa entrevista e descrever especificamente o que ele fazia na bancada da pesquisa que ele fazia de mestrado e doutorado. Porque o profissional de RH que está fazendo a entrevista não vai entender o que ele está dizendo e depois também o técnico que vai trabalhar com ele na pesquisa clínica muito provavelmente também não vai conseguir entender. Mas, se naquela bancada ele lidava com 5 pessoas de áreas terapêuticas diferentes, de expertises diferentes, de backgrounds diferentes, de culturas diferentes, bom, então o que ele vai ter que traduzir? Que ele tem uma bagagem de, ou se não o gerenciamento da equipe, pelo menos um trabalho em equipe. E isso pode ser extremamente interessante para uma vaga em que você vai ter que continuar lidando com pessoas. Então tem essa coisa da tradução, né? Mas eu acho que começa por essa questão de você entender se aquilo faz sentido para você. Então, muita gente com mestrado e doutorado está hoje em dia procurando as vagas de MSL. Exato. Que é como se fosse um representante de vendas, mas com um lance um pouco mais científico, com a mão mais na ciência, né? E que vai ter conversas com esses médicos futuros prescritores numa questão, de fato, mais científica. Ok, o que está envolvido, por exemplo, qual que é uma das tarefas importantes dessa posição? Treinamento. Se você não gosta de treinar outras pessoas, mesmo que você queira ser um MSL, você tem aí um problema para lidar. Então, não necessariamente aquilo que você quer é aquilo que você é o melhor para fazer, e você tem que ter também um pouco dessa consciência. Não sei se você concorda com essa... Super. Você estava falando aí, eu lembrei muito do dilema da transição de carreira. Qual que eu acho que se encaixa perfeitamente no que estou tentando descrever. Não, adorei. Qual que é o dilema da transição de carreira? Né? As pessoas... eu quero fazer uma transição de carreira. Elas ficam aí determinado tempo, às vezes, numa função, ou fazendo, né, um mestrado, um doutorado, e elas falam: a partir de agora eu quero ser um MS. Um MSL, MSL. Quero ser um MSL, quero mudar de área, quero fazer alguma coisa. E qual que é o grande problema disso? Elas tentam dar esse salto repentinamente. Eu falo que essa é a pior estratégia que pode existir para fazer uma transição de carreira. E eu falo que a gente precisa, antes de qualquer coisa, começar a construir e explorar. Muito antes de ou transicionar ou querer fazer uma grande mudança. O que é se construir e explorar? É entender um pouco o que está acontecendo ali. Então, uma dica que eu sempre faço, Ju, eu sempre dou para as pessoas que trabalham comigo essas questões de carreira de transição. Eu falo assim: olha, faz engenharia reversa no LinkedIn. Como assim faz engenharia reversa? Acha as empresas que você gostaria de trabalhar. Sei lá, se ele faz uma lista de 10 empresas que você gostaria de trabalhar. Certo.
vai lá e olha as cadeiras das pessoas que você gostaria de sentar, o MSL. Vai lá, entra no perfil. O que estão onde esse cara pedindo? estudou, que cursos ele fez, o que ele Exatamente. está postando, quem que ele está seguindo, ele está indo para alguma conferência, ele deu algum treinamento, ele fez alguma coisa. Eu falo, nossa, eu entrei em 3 perfis aqui, os 3 estavam aparecendo dando treinamento, eu odeio dar treinamento. Talvez esse seja o caminho para você. Exatamente. Poxa, nossa, pesquisei aqui e vi que além de MSL tem uma outra profissão que o cara mencionou, Exato. mas é isso que eu quero. Isso aqui é muito mais legal para mim. Essa é a exploração que precisa fazer. E depois que fazer essa exploração, comece a conversar com as pessoas. Cutuca. Super. Cutuca. Vai lá, acha 100 pessoas sentadas nas cadeiras que você gostaria de sentar. Ah, mas pouquíssimas pessoas vão responder, meu amigo. O não é uma regra na vida. O É sim é uma verdade. exceção. 1 de 10 responde, 10% de conversão. Então acha 100 para ter 10 conversas. Acha 50 para ter 5 conversas. E pergunta e vai lá, troca figurinha. Fala, olha, eu tô aqui na faculdade, tô no doutorado, tô na academia, você tá aí. Vamos conversar, vamos trocar Super, figurinhas. a pessoa pode Genuinamente. trazer pontos importantes justamente para isso. Sempre. Olha, considere isso, vai por esse caminho. Sim. É alguém que já está lá e vai trazer pontos importantes de reflexão, até para você falar, não vou seguir, ótimo. E que bom, como você falou, as pessoas não gastam, acho que, esse tempo justamente para fazerem. Não. Querem coisa muito de imediato. Quer pular direto pro penhasco e vai Não, cair. e a gente como mentor é uma loucura. O Luciano deve passar por isso muito mais do que eu. Porque a pessoa te procura e uma das perguntas é: em quanto tempo eu estarei empregado? E aí eu falo, olha, se eu te prometer um tempo, eu vou estar sendo tão leviana e tão antiética que você não devia nem estar procurando a mentoria. De novo entra a questão do protagonismo. Então, parece que o mentor não está fazendo muita coisa quando ele fala, não, vai você fazer a busca, vai você conversar com as pessoas, mas precisa desse olhar de cada um, né? A gente vai direcionando, mas a pessoa precisa fazer a parte da lição de casa dela também. É uma construção, né, Ju? Claro. É uma construção em que eu acho que o papel do mentor é mostrar as ferramentas, explicar que existem diversos tipos de materiais, nem escolher o material necessariamente. Não. Ó, tem bloco e tijolo aqui, você tem que escolher. Mas eu vou te explicar o que cada um deles faz e você vai ter que experimentar. Acho que esse é o grande papel do mentor, né? Não pular por ele, Sim. mas explicar para ele o que vai acontecer se ele pular e como ele pode pular de maneiras diferentes. E eu acho assim, super legal que a gente já entrou num assunto que eu acho que é super bacana, justamente para 2 pessoas como vocês, que têm aí uma super experiência na área, cada um de vocês na sua área específica, na tecnologia, na pesquisa, mas que fizeram, acho que num momento de vida muito interessante, com uma maturidade, com anos de carreira, de empresas, de grande bagagem, vocês fizeram uma transição. Já que a gente está falando de transição, Sim. mas eu quero assim, é quando você quer abandonar o crachá corporativo, sair daquele conforto, acho que as pessoas buscam muito por isso, como que fazer, e eu queria isso, que vocês trouxessem um pouquinho, assim, esse grande, até pela própria vivência de vocês mesmo, porque muita gente tem muito medo de fazer isso, né? Dá uma baita insegurança, mas talvez você não pode ir para caminhos muito mais interessantes, inesperados e que não foram ainda explorados, né? Então, eu acho que é super legal. Eu gostaria que vocês dessem uma leve pincelada de como que foi isso para vocês e acho que em que momento pode ser isso bem legal e o que as pessoas talvez podem buscar e trazer de exemplo para eles, para quem está ouvindo. Eu acho que você falou de medo, né? E vai ter que ir com medo mesmo. Então, se você já pensou sobre o assunto, já refletiu, já procurou, já pesquisou, já tomou as suas decisões, você vai ter medo. É natural que você tenha medo, porque o primeiro sinal de que você está saindo da zona de conforto e está movendo adiante é justamente essa questão da zona do medo. Então, você vai ficar ali meio com receio do que vai acontecer. E eu não sei, Luciano, mas eu tenho medo até hoje. Quando você começa a fazer avaliação financeira, olhar cliente, olhar a possibilidade, é claro que dá um frio na barriga. É claro que o conforto de um CLT, né, 13º, férias remuneradas, plano de saúde, né? Ninguém está dizendo que isso não é extremamente interessante e confortável. Então, você sabe que você está trocando o certo pelo duvidoso, mas é claro que você vai fazer isso do mesmo jeito que o Luciano falou. A transição de carreira não pode ser do dia para a noite. Eu não recomendo para absolutamente ninguém você chutar o mundo corporativo para cima e devolver o seu crachá para a empresa simplesmente porque você cansou daquilo sem pensar sem um planejamento. pouco e refletir um pouco. Então, vai ser uma dor muito maior se você tiver que construir
ou você falou, né, de trocar o pneu à medida que o carro anda, é um avião que vai estar andando e você está tentando trocar esse pneu. Então, cuidado. Óbvio que tem, para algumas pessoas vai ser mais simples, para outras vai ser mais complexo. Eu não tenho filhos, então eu respondo por mim e pelo meu marido, que também é uma pessoa que já trabalha como autônomo, então ele também já tinha uma vivência diferente da minha e que também me incentivou muito nessa questão. E você vai ouvir muita gente te falando também, isso não vai dar certo, você é louco. A mãe e o pai, então, são os primeiros de, imagina, meus pais eram concursados do Banco do Brasil. Imagina a doida da filha largar uma posição de diretoria de multinacional para se lançar numa carreira autônoma. Mas então tudo isso vai ficar reverberando na sua cabeça e construindo esse medo, e é por isso que eu acho que tem que ir com medo assim mesmo. E outra coisa, Ju, nada impede que você recalcule a rota. Então, tá bom, hoje eu estou aqui e a gente está tendo essa conversa. Se daqui a 3 meses, de repente, caiu no meu colo uma oportunidade de eu voltar para o mundo corporativo, absolutamente nada impede também que a gente volte. É justamente essa questão da carreira em Y. A gente foi para um lado mais de especializações, né? Mas a gente pode perfeitamente voltar e trilhar outro caminho, né? Sempre, sempre. Aí depois você olha aí no livro, Ju, e depois você conta pra gente qual que é o último capítulo do meu livro. Não, eu achei super interessante você falar muito também dessa questão. Eu achei muito interessante de que precisa ter um planejamento para transição ou não, para muita coisa. Eu acho que super relevante, e às vezes as pessoas não têm essa preparação. Como a gente falou antes, para transição, seja diária ou da academia para a própria indústria, vice-versa, mas até para esse passo mais importante de mais autonomia, que também requer, né? Eu achei super interessante. E para a gente fechar, então, queria de vocês, olha, dá para a gente ficar muito tempo, tem muita coisa legal, inclusive do livro, que eu gostaria depois de compartilhar, super recomendo. Deixo aqui, dica de ouro, eu sei que é difícil, com tanta coisa importante, com tanta bagagem que vocês dois trazem aí, contribuem nas plataformas digitais aí para as pessoas que acessam e acompanham vocês. Dá para fazer assim uma dica de ouro, pode ser várias, claro, mas para fechar, o que vocês gostariam de deixar? Uma grande mensagem aí para quem está participando, está assistindo o podcast. Eu vou puxar, então, eu vou puxar, acho que essa reflexão da conversa que a gente estava tendo agora. Eu sempre incentivo as pessoas a explorarem suas insatisfações. Eu acho que uma das maiores dores que eu vejo hoje em dia é que eu chego ali num momento de insatisfação dentro do que eu estou fazendo. E ele vai chegar para todo mundo. São raríssimos casos em que as pessoas conseguem fazer a mesma coisa por muito tempo e ainda ter satisfação com aquilo. Então, eu falo que a satisfação no trabalho ela muta. Ela está sempre em lugares diferentes, e se a gente não mudar, a gente não consegue permanecer mais tempo nessa satisfação, e também é uma ilusão que a gente vai permanecer nela o tempo todo. E que a gente precisa explorar essas insatisfações. E o que eu quero dizer com isso? Né? Então, sem querer ser muito autorreferente, vou pegar o meu próprio caso de transição de carreira. Eu comecei a construir a minha transição de carreira nessa satisfação. Eu fiquei 11 anos no Google, mudei do Google para a Meta, né? Hoje, olhando em retrospectiva, a minha mudança do Google para o Facebook, eu estava fugindo de uma insatisfação. Não estava, na verdade, eu estava correndo, eu falo disso inclusive no livro, eu estava correndo de algo e não correndo para algo. Né? Então, eu mudei, porque tinha um time, eu ia ter que contratar um monte de gente, né? Por 2 anos, realmente, aquilo foi interessante, mas depois que tudo estava certinho montado, que era mais do mesmo, um dia eu olhei e falei, meu Deus do céu, aquele mesmo sentimento está vindo comigo. E diferentemente do Google, o que eu passei a fazer lá no Facebook, eu comecei a explorar essa insatisfação. Comecei a olhar ao redor e falei, tá bom, se isso aqui não me satisfaz, eu não vou chutar o pau da barraca. Não é isso que eu vou fazer, até porque plano de saúde, né, ação, aquelas coisas, eu estava ainda construindo a minha preparação, mas eu vou começar a explorar essa insatisfação. E eu comecei a fazer. E tem uma frase que eu amo, né? Fala que as frases de efeito elas podem ter um efeito nocivo e um efeito muito positivo. Essa tem um efeito muito positivo em mim. Começa a caminhar que o caminho aparece. E essa minha insatisfação, né? Eu falo que às vezes as pessoas querem a transição pronta. Não, eu preciso saber o que eu quero. Eu falo, não, me dê a receita, nenhum. Né? Tem várias outras maneiras de você fazer isso. Né? Isso funcionou comigo. Comecei a explorar. Como eu comecei a explorar? Vou fazer coisas diferentes. Comecei a escrever no LinkedIn, né? quando tudo isso que eu tenho hoje começou. Comecei a escrever no LinkedIn, comecei a dar algumas palestras, comecei a experimentar, dar algumas mentorias, comecei a dar algumas aulas, odiei na universidade.
não é o lugar que eu queria estar, está mudando um pouco agora, naquela época. E olha só que interessante, né? Eu comecei a explorar isso tudo, eu não tinha a menor ideia de onde eu ia parar. Lembra? Começa a caminhar que o caminho aparece. E ao fazer isso, uma coisa foi puxando a outra. Eu comecei a escrever no LinkedIn, aí surgiram as oportunidades de dar algumas palestrinhas, comecei a dar algumas mentorias, aí eu comecei a crescer muito rápido no LinkedIn, aí começaram a pedir um livro. Eu não tinha, nossa, livro, né? Luciano, cadê seu livro? Você tem um livro, quero comprar seu livro. Você tem um livro. Aí eu tinha lá, quando você completa 5 anos lá no Facebook, na Meta, você pode tirar um negócio chamado Recharge, que era um mês de licença, juntar 15 dias de férias. Eu tinha um monte de material do LinkedIn, parei 45 dias, coloquei o livro de pé, fiz esse livro na inocência, achando que eu ia tirar um sabático. Depois disso, que eu sempre tive vontade, eu sou frustrado de sabático, nunca tirei, que ia tirar um sabático. Fiz o livro, lancei o livro. A gente discutiu eternamente quantas cópias do livro fazer, porque o Brasil não vende livro, né? Fiz 5 mil para durar 3 anos, durou 20 dias. Tá com 20 dias. A última vez que eu vi 70 mil, 75, né, não sei, cópias, perguntar né? da editora, mas ainda está vendendo muito. Mas olha só que interessante, pelo fato do livro ter explodido, me abriu um caminho que eu nunca imaginava, que é o quê? Que é o que eu mais faço hoje, palestrante profissional. Exatamente. Que eu mais faço na minha carreira hoje é da palestra. Em todos os lugares do Brasil, para todo tipo de empresa. E eu nem imaginava. Então, de novo, mesmo que você já esteja insatisfeito, não espera achar aquela coisa que você quer fazer. Comece a experimentar. Porque, de novo, vou trazer aquela frase, que ela é muito potente. Comece a caminhar, que o caminho vai aparecer. De maneiras que você nem imagina. Não, vamos acompanhar. Se você já publicou, publica novamente. Eu vou correr compartilhar, porque acho que faz todo sentido e super impactante, assim, para mim. Acho que para todo mundo, às vezes a gente quer olhar, voltar lá atrás, dar um conselho para nós naquele momento de insatisfação, que eu acho que é muito interessante esse ponto. E a gente falar, calma, vai ter muita coisa para explorar e às vezes justamente sem tanto planejamento também, por outro lado, acho que dá margem para novas perspectivas, né? Eu falaria também uma questão de que a gente não precisa sofrer. Às vezes você está insatisfeito com uma determinada cultura organizacional, com uma determinada pessoa com quem você tem que lidar e aquilo não está funcionando, com o cargo que você está ocupando, com a função que você exerce, e você se cala. E esse calar, ele também lembra da história do protagonismo, você está corroborando de que não está se ajudando nesse momento. Então, aquele momento chave que a gente vai passar agora, né? Esse é um momento de final de ano, das benditas avaliações de desempenho e autoavaliações de desempenho, né? A gente tá vivendo isso. Faz a sua autoavaliação de desempenho pensando em você. Pensa em você. Eu acho que eu costumo dar sempre o conselho do vai fazer terapia, vai se conhecer, vai pensar mais sobre você, vai tentar entender por que você está sofrendo. Pode ser o lugar, pode não ser o lugar, pode ser a função, pode ser a tarefa, pode ser a questão das pessoas, mas você precisa entender que sofrimento é esse, para daí você conseguir trabalhar em cima desse sofrimento e resolver o problema que está acontecendo. Então, escutar outras pessoas, aumentar o seu repertório, se livrar um pouco das crenças limitantes que todo mundo tem e desses medos todos, isso faz você também ampliar o seu olhar e sair um pouco dessas questões do sofrimento. Então, não é para ter receio de expor a sua fragilidade se isso está efetivamente acontecendo, porque, de novo, é para ser egoísta com a sua carreira, não é mesmo? E de verdade, é o que o Luciano fala, o crachá que está no seu pescoço é emprestado. Então, sinto muito, pensa em você. Então, o meu conselho sempre vai ser esse, de se colocar em primeiro lugar e, se está doendo, tenta entender o que está doendo. É verdade. Não, olha, eu acho assim, a gente podia fazer o podcast aqui, ó, capítulo 2, 3 e 4 com essa temática, ficar aqui por muito tempo, porque é um tema incrível, acho que vai interessar muita gente. Para mim também já impactou não só o livro, as nossas conversas que a gente tem tido, né, Ju, nesses últimos anos. Eu acho que tudo isso é enriquecedor, eu acho que é mais do que um projeto, e até eu deixo aqui a dica, primeiro, agradecer vocês grandemente pela super gentileza. Eu sou fã de vocês, eu falei, então está aqui
é incrível poder ter essas pessoas, que é super referência para mim, mas para outras pessoas que vão assistir o podcast. Então, super obrigada por isso, por estarem aqui. Espero que vocês aí aproveitem também esse grande conteúdo, compartilhem. É um grande prazer e deixo aqui também para vocês. Esse projeto desse podcast, igual lógico, começou a partir justamente de uma proposta de uma matéria, de uma das matérias que eu faço do meu doutorado, e justamente a partir dessa ideia, falei, por que não fazer um podcast, seja ele aí 3 episódios, um episódio, e hoje nós estamos no 2º, com pessoas incríveis aqui que participaram com a gente, o Fernando Fernandes da Abraco, que foi incrível a nossa participação, hoje o Luciano Santos, a Ju Santoro, que mais a gente vai poder ter pela frente, espero que a gente traga novas temáticas ou não, mas o importante é a partir desses simples, pequenos passos que a gente pode ir adiante para novos projetos e novas perspectivas. Para mim, acho que eu ganhei grandemente, assim, pessoalmente e profissionalmente. Então, agradeço você, muito obrigada e esperamos aí o próximo podcast Além do Ensaio. Muito obrigada.